Oi, eu sou a Roberta Lunardi e eu vou dar a introdução ao trabalho falando sobre o movimento republicano e as últimas questões do Império. Após a independência, todos os países sul-americanos formaram governos republicanos, com exceção do Brasil, mesmo porque foi Dom Pedro I que ajudou o Brasil a conseguir a independência. E foi nesse ano, em 1822, que iniciou o governo de Dom Pedro I, o governo monárquico, e durou até 1889. Vale lembrar que Dom Pedro I havia sido deixado no Brasil como príncipe regente quando Dom João VI voltou para Lisboa. A partir de 1870, discutia-se sobre a possibilidade de uma república no Brasil. No Rio de Janeiro foi lançado o Manifesto Republicano, um documento publicado pelos defensores da mudança do regime de governo. No documento havia partes em que era defendido o diálogo e a democracia com motivos bem válidos para que houvesse uma república. E as leis abolicionistas prejudicavam os grandes proprietários de terra. Eles exigiam uma indenização por conta dos cativos que perdiam. Então, com a abolição, muitos proprietários estavam contra o governo, justamente por se sentirem prejudicados. A Lei Áurea foi uma lei que exigiu a abolição da escravidão e ela ocorreu em 13 de maio de 1888. Logo após a criação dessa lei, senhores escravistas adotaram a defesa do republicanismo, conhecidos como republicanos do 13 de maio. E isso colaborou para uma futura proclamação da República. A partir daí, grupos republicanos foram se formando. Como exemplo, nós temos o Partido Republicano Mineiro. De maneira geral, os republicanos do sudeste do Brasil se dividiam em duas propostas políticas. Os evolucionistas, que defendiam uma transição política da monarquia para a república, uma transição bem pacífica, e já os revolucionários tinham como uma proposta a luta armada para a implantação da república. Entrando nas últimas questões do Império, eu vou começar pela religião. O catolicismo, de acordo com a Constituição de 1824, era a religião oficial do Império. Isso dava à Igreja Católica um importante papel, fazendo dos padres quase que funcionários públicos. Contudo, o Estado intervinha até mesmo nas escolhas dos eclesiásticos, que seriam os cargos da Igreja. O Vaticano tolerava essas interferências, mas a partir de 1848 a Igreja procurou reafirmar sua autoridade no país. Então, houve o Concílio Vaticano I, que foi uma reunião de representantes da Igreja, e nessa reunião eles queriam discutir justamente como eles poderiam reafirmar a sua autoridade no país. E lá foi determinado a infalibilidade papal, ou seja, o Papa tinha total autoridade para decidir todas as questões da Igreja. Isso de acordo com a Igreja, não com o Estado. A Igreja determinou isso, não teve uma reunião com o Estado para determinar isso. E essa medida iria reafirmar o poder da Igreja Católica. Contudo, as decisões do Papa, que eram do interesse público, deveriam ser expressas por meio de uma bula papal, que é um documento, onde o imperador concederia ou não o placet. O placet era tipo um cúmplice. Isso era determinado na lei de beneplácito, que também é da Constituição de 1824, que mantinha a Igreja submissa ao Estado. E também temos a questão militar. A importância das militares, ela diminuía cada vez mais. Eles tinham salários baixos e demoravam para receber promoções porque subissem de cargo. Isso fez com que eles não permitissem que seus filhos subissem a carreira, principalmente pelo salário, e não tinham importância, fazendo com que a maioria dos militares fosse de origem pobre. Foi criada a Escola Militar da Praia Vermelha, que foi um local de discussão das ideias positivistas, que era da corrente filosófica do Auguste Comte. Teria a ideia de que o verdadeiro progresso do país decorreria de sua evolução científica, e se tornou um ambiente de contestação à monarquia, sendo a favor do republicanismo. Aí entramos no assunto de ditadura republicana. Os militares acreditavam que a melhor forma do governo seria uma ditadura republicana. Então eles se apoiavam na ideia de um poder executivo forte, conduzido por eles mesmos. Essa ideia também vem do positivismo de Comte, que tem aquela ideia de a ordem leva ao progresso. Inclusive, essa ideia foi o que deu origem, né, à frase da bandeira do Brasil. Acredito que, a essa altura, seria perceptível que tanto a igreja quanto os militares
Não queriam só ser reconhecidos, mas eles também queriam ter um forte poder no país, de decisão, de controle. Então, entramos na queda do império. Havia um crescimento constante das discussões sobre a formação de um governo republicano, onde alguns defendiam derrubar o governo de Dom Pedro II e outros defendiam uma forma pacífica, que seria guardar a morte do imperador, para que assim mudasse a forma de governo. A partir de 1883, várias tensões entre oficiais do exército e elementos do governo imperial estavam colaborando para que a monarquia acabasse. Então, o governo começou a fazer reformas, o governo imperial. Reformas para que acalmassem os ânimos. Entre essas reformas estavam a liberdade religiosa e a autonomia para as províncias. Em 1887, havia sido organizado um clube militar. Ele reuniu oficiais para discutir os interesses deles. No dia 11 de novembro de 1889, civis e militares pediram ao Marechal Deodoro que conduzisse a derrocada da monarquia. A princípio, o Marechal não queria, pois ele não via com bons olhos a posição dos civis no momento, e também ele tinha relações pessoais, contatos pessoais com Dom Pedro II. Contudo, havia boatos de que o governo iniciaria dura repressão, incluindo a prisão de Marechal. Então, na manhã do dia 15 de novembro, republicanos foram ao centro da cidade do Rio de Janeiro, liderados pelo Marechal, e a monarquia levou um duro golpe, do qual jamais se levantaria. O governador recebeu um documento que ordenaria sua saída do país em até 2 dias. Meu nome é Heloísa Guerra e eu vou falar sobre a presidência de Deodoro da Fonseca. Depois da declaração de que haveria um governo republicano, foi organizado um governo provisório, tendo à frente Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar que anulou a Constituição de 1824. E como ele era acostumado com a hierarquia militar, ele era extremamente autoritário, o que fez com que ele não tivesse um bom diálogo com os cafeicultores. Havia diversas tendências que pretendiam conduzir a política nacional republicana, dentre elas os republicanos liberais, que eram representados pelos cafeicultores paulistas, que defendiam a autonomia das províncias, os republicanos jacobinos, que defendiam a participação popular na política e a liberdade pública, e os republicanos positivistas, que defendiam uma ditadura republicana liderada pelos militares. A crise do encilhamento. Deodoro, então, ele tinha que nomear um ministro da Fazenda, e ele nomeou o senhor Rui Barbosa, que defendia muito a industrialização, que fazia com que ele concordasse com as ideias positivistas. E as medidas que o ministro tomou fizeram com que os créditos se expandissem, o dinheiro aumentasse de forma significativa e muito rápida, porém a produção não, o que fez com que o valor da moeda se perdesse. E isso gerou uma inflação que ficou conhecida como a crise do encilhamento. A nova Constituição ela foi baseada no modelo estadunidense, que tinha uma república federativa. Então, a partir desse momento, o Estado ele concedeu autonomia aos estados, e o governo ele foi dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quem poderia votar eram os homens maiores de 21 anos e alfabetizados, e Deodoro, então, ele foi eleito com pouquíssima diferença ao outro candidato, seu concorrente. E o vice dele era o Floriano Peixoto, que também era outro marechal. O grande problema do governo de Deodoro era que a maioria do Congresso ela era formada por cafeicultores. E, como eu disse, eles tinham uma rixa, então eles basicamente se odiavam. Então, os cafeicultores criticavam ele o tempo todo, criticavam a forma de governo, como ele governava, o quanto ele era autoritário, e também criticavam muito o ministro dele por privilegiar a indústria e não o setor cafeeiro. Então, ele se sentia muito pressionado. E, além disso, nos dias 22 e 23 de novembro, houve uma greve dos trabalhadores, e no dia 23 houve uma manifestação da Marinha, e eles se manifestaram simplesmente jogando uma ameaça de bomba no Rio de Janeiro. Então ele ficou tão pressionado que ele aceitou o fato de que o povo queria que ele renunciasse. E foi exatamente isso que ele fez. No dia 23 de novembro de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca renuncia o cargo. Bom, meu nome é Daniela Garcia, eu vou falar sobre o rumo do capitalismo no Brasil. O Brasil, em 1930, ele ainda não poderia ser considerado um país capitalista, já que a nossa nação era considerada como uma grande propriedade rural, que eram controladas por elites, e essas elites que tinham o maior poder eram concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas a partir desta década, o Estado ele começa a investir em infraestrutura, na criação de indústrias, e passa a custear atividades
econômicas capitalistas. E aí começa a estabelecer relações de patrão e empregado. E com as leis trabalhistas, eles fixam os preços e criam um espaço privilegiado para esses exercícios de atividades econômicas capitalistas. É muito fácil encontrar uma pessoa que vai achar a Era Vargas como um marco na história do Brasil, mas que de fato foi. Só que a Era Vargas ela faz parte de uma manutenção de desigualdade e má distribuição da nossa renda ao longo dos anos. Isso aconteceu por diversos fatores que eu vou mencionar, como, por exemplo, o golpe elitista, que permitiu que as elites modernas, que eram feitas por elites urbanas e industrial, de classe média, e dos agrários do Sul e do Sudeste, se aproveitaram da fragilidade da época para tomar o poder político e que ficou concentrada nessa minoria. Já a política interna que estava acontecendo, de um modo geral, ela ficou marcada, pois a população não foi chamada para nenhum ato político e em nenhum momento Vargas quis ouvir a população para tomar alguma decisão. Isso infringiu a lei de desprezo pela opinião pública. Mas Vargas ele continuava no poder porque as forças policiais e militares que tomaram conta da época garantiu que ele continuasse no poder. Ele teve um modelo de desenvolvimento que continuou a caracterizar por um desenvolvimento industrial. Ele fez com que a aproximação com o capital estrangeiro acontecesse de maneira mais forte. Ele se baseava assim, na concepção de que o desenvolvimento se faria com base em um tripé, que era a empresa pública, a empresa privada e o capital internacional. E, enfim, o capital internacional naquela época ajudou muito porque os países europeus eles estavam se preparando para a guerra. Então, muitos países compravam muita matéria-prima do Brasil, como foi o exemplo da Alemanha, que comprou muito algodão para fazer a roupa dos seus exércitos. Também teve o modelo de indústria, né, que eu acabei de citar, que ele privilegiava a indústria pesada, que eram aquelas que faziam a matéria-prima e as coisas de grande porte. Já na política trabalhista, 3 fatores tinham como principal, que era o salário mínimo da época. Ele não era um para o país inteiro, existiam 14 salários mínimos. E o do Rio de Janeiro, que era da capital, ele era 3 vezes maior do que o do Sudeste, o que hoje a gente consegue perceber que até os dias de hoje essa má distribuição de renda acontece porque hoje em dia o Nordeste ele ainda é menos desvalorizado do que as regiões como o Rio de Janeiro, São Paulo e o sul do país. Só em 1943 que foi dado esse primeiro reajuste que fez com que o salário mínimo era compatível aos gastos das pessoas. Mas mesmo assim ainda continuava aquela coisa de um estado ganhar mais do que o outro, mas depois, em 1984, saiu a lei e retirou esse negócio de que um estado podia receber mais do que o outro, e também com a lei trabalhista, que nenhum trabalhador podia vender ou negociar o seu trabalho no mercado. Oi, eu sou a Sara e eu vou falar sobre a economia no regime militar. Bom, para entender como era a economia nesse período, primeiro é muito importante entender sobre o contexto histórico que antecede essa fase. É muito importante saber que nesse período foi entendido, houve a compreensão da dualidade da economia do capitalismo. Eles entenderam que a economia era composta por 2 fases, 2 partes. Uma parte que era mais desenvolvida, que tinha uma tecnologia mais avançada e era bem mais urbanizada, e uma segunda fase que era uma sociedade mais atrasada, mais subdesenvolvida, com tecnologia externa e que apresentava muitos traços agrícolas ainda.
Então, quando foi entendida essa dualidade, os presidentes brasileiros sempre tentaram se livrar do posto da segunda fase da economia capitalista, que seria uma sociedade subdesenvolvida. Por isso, todos eles sempre tentaram medidas para a evolução da economia, como, por exemplo, o JK, tendo investido milhões e milhares de reais na industrialização, que foi muito forte durante o período dele, mesmo depois tendo causado muitos prejuízos para a economia. E o seu vice, que assumiu depois de sua renúncia, João Goulart, também teve essas medidas sempre visando a evolução da economia. E um fator que era muito importante nesse período, que eles acreditavam que era importante para o crescimento da economia, era a concentração de renda para as elites. Então, a burguesia ainda existia nessa fase, ainda existia uma elite que ganhava proveito sobre o trabalho do proletário. Então, João Goulart teve algumas medidas, ele pensou em algumas medidas que seriam de distribuição de renda, para que dessa forma houvesse uma concentração de capital interno maior, para que dessa forma eles conseguissem arrecadar mais renda para as elites. Porém, as elites já estavam acostumadas com o processo que o JK fazia, com as medidas que o JK tomava, e por isso as ideias de João Goulart acabaram tendo um ar comunista. Lembrando que esse período, a Guerra Fria estava acontecendo entre Estados Unidos e União Soviética, então o mundo todo estava com um pouco de medo do comunismo, do socialismo, e todos tinham esse receio de que essa moda ia pegar no seu país, e o Brasil não estava diferente. Então, vendo essas medidas que eram consideradas comunistas de João Goulart, ocorreu o golpe militar liderado por Castelo Branco, porque os militares não queriam que essa ideia esquerdista tomasse o Brasil. Então, houve o golpe militar e o Brasil começou a ser liderado pelos militares. O governo Médici e o milagre econômico. Essa é uma fase muito importante durante a ditadura militar, porque o conhecido como milagre econômico, na verdade, é uma mentira. O que aconteceu é que durante o governo de Médici, o seu ministro da economia tinha uma ideia de que é preciso primeiro crescer o bolo para depois dividir. Então, como a inflação já estava muito alta nesse período, chegando a 67% ao ano, eles tinham a ideia de cortar todos os gastos possíveis do governo. E dentre esses gastos que eram cortados, muitos benefícios à população eram inclusos, como o arroxo salarial, que foi uma coisa que foi muito forte nesse período, ou seja, a diminuição do salário dos trabalhadores, porque eles entendiam que o salário era um gasto público. A abertura ao capital externo, que permitiu muitos investimentos na indústria no Brasil. A exportação de commodities também foi muito grande, que seria a exportação dos produtos na sua forma natural, que gerava um produto mais barato, também era uma mão de obra mais barata. E o resultado desse período, que é a fase conhecida como milagre econômico, foi o crescimento acentuado do PIB, o Produto Interno Bruto, que cresceu 11,1% numa média anual. Então, esse crescimento fez com que as pessoas entendessem de que, porque tinha mais capital dentro do Brasil, o país estava melhor. Porém, o índice de desenvolvimento humano nunca alterou nessa fase. Então, o país podia até ter mais dinheiro rodando dentro dele, mas a população continuava pobre e miserável. E então, depois dessa fase, veio a crise do petróleo, em 1973, devido à Guerra Fria que estava acontecendo. E essa crise do petróleo gerou uma enorme crise econômica dentro do Brasil, elevando os índices de inflação e diminuindo, consequentemente, o poder de compra da população, porque o petróleo era muito utilizado no Brasil para todas as atividades em todos os âmbitos econômicos. Então, por isso, ficou mais caro o petróleo, e o bolo de Delfim, que ele primeiro ia crescer para depois dividir com os pobres, acabou sendo dividido para pagar o rombo deixado na economia pela dívida externa. E aí, depois desse período da crise do petróleo, vem a fase conhecida como Day After. O Day After é o período que eles tiveram que pagar todas as dívidas que o país acabou se afundando durante esse período. A dívida externa, os trabalhadores estavam sem pagamento, a inflação, no final da década de 80, chegou a 1.782% ao ano. É uma crise sanitária absurda, porque as pessoas que moravam nos interiores se mudaram para capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, para poderem conseguir trabalho
no setor industrial e começaram a criação de favelas e comunidades e locais que tinham poucas condições de vida, mas que eram mais baratos e por isso as pessoas se mudaram para lá. E a pobreza é acentuada, e o total dessa conta foi o fim da ditadura. Os militares, eles entregaram o poder de volta aos civis, e depois disso houveram diversas tentativas para conseguir restaurar a economia brasileira, e até hoje a gente tem que parar de gravar. Hein?